Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano, onde eu compartilhei a mensagem aqui falando da Geralda Rezende, que compartilha essa mesma mensagem aqui nos grupos de WhatsApp da ala, tá bom? E eu recebi algumas mensagens aqui no canal muito legal que quero compartilhar com vocês aqui, ó. Da Etienne Herculano, né? Ela escreveu: isso mesmo, a Geralda Rezende compartilha o link na aula do grupo da ala Itaúna, e todos os dias as suas aulas fazem sucesso. Ajudam muito, irmão. Obrigada. Gostei da mensagem. Um forte abraço para você e para sua família. Também o Emerson Francisco Victor, né? Ele também faz parte no mesmo grupo e ele recebe essa mensagem. Ele escreveu parte da mensagem dele e diz assim, ó. Sou um dos membros da ala Itaúna, Minas Gerais, que a irmã Geralda Rezende compartilha suas aulas. E depois disso, jamais deixei de assisti-las. Nossa, muito obrigado, Emerson. Um forte abraço para você e sua família. Realmente, né, não é a palavra costume, a gente está acostumado já, mas o nosso espírito sente falta, a gente sente falta, né? É uma perseverança, né? A gente já acostumou a ter como se fosse um hábito mesmo, né? A gente busca o Senhor todos os dias e isso complementa nossas aulas. Algo bem interessante que aconteceu ontem também, muitas pessoas não notaram porque a aula que eu postei ontem só foi a partir das 6 horas da manhã. E normalmente eu posto meia-noite, tá bom? Eu gravo entre 10 e 11 horas da noite e aí eu coloco programado já para a aula sair meia-noite, tá bom? Para todo mundo aí. E aí, quando eu cheguei à noite, eu não tava com internet, chovendo aqui em São Paulo, acabou a internet aqui. Eu gravei a mensagem, não tava indo. Aí eu peguei, fui até a casa do meu amigo ali no condomínio, que eu pego o Wi-Fi dele, eu puxo ali pelo muro do condomínio. Quando a minha internet era muito ruim, eu sempre fazia isso. E aí ontem eu fui lá, a internet dele também tava ruim, né? Eu puxei ali, aí ficou faltando 82 minutos para baixar o vídeo para ir para o YouTube aí, né? Mas aí eu falei, não dá para esperar, já é mais de 11 horas. Aí eu falei, eu vou ter que tentar lá em casa mesmo. Tentei algumas vezes aqui, não consegui. Aí eu falei, vou ter que dormir, amanhã cedo eu posto. E aí quando deu 5h20 da manhã, a internet voltou, que é bem o horário que eu dou aula, né? Eu dou aula das 5h20 às 6 da manhã. Então após acabou a aula, né, online ali que eu dou, aí eu fui e postei a aula e bastante gente estava comentando e preocupado, mandando mensagem, o que aconteceu que a aula não postou ainda, né? Uma dessas mensagens, deixa eu compartilhar com vocês um áudio aqui, que eu gostei bastante, tá bom? Quem mandou esse áudio aqui foi a Alcibina. Não, tudo bem. É que saiu da minha rotina, né? Mas tudo bem. Eu estudo hoje mais tarde, mas eu vou estudar sim, não vou deixar de estudar, não. Vou estudar, vou aos poucos agora eu vou estudando. Obrigada, viu? Pelo esforço, compromisso. Acontece, acontece. O importante é que a gente está estudando. E também a gente não pode falar com o nosso estudo pessoal, né, irmão? A gente. Eu dei aí uma estudada, como não entrava a aula, eu li o meu. Eu li o meu pessoal, mas é que faz falta a aula. A gente está tão acostumado que é um vínculo, acho que já é eterno. Se Deus quiser, a gente não para mais. Amém, né? Se Deus quiser que nós não para mais, que seja um vínculo eterno mesmo, esse compromisso de todos os dias nós buscarmos ao Senhor. Muito obrigado a todos vocês. Sentiram falta aí quem acompanha bem cedinho a mensagem, porque eu não tinha conseguido postar. Mas hoje vamos lá, vamos postar bem cedo essa mensagem aqui. Vou compartilhar hoje com vocês. Ontem eu estava falando sobre Ciro, né? Que Deus lá no capítulo 46, versículo 11, que falou que Deus chamou ele como a ave de rapina. Para quê? Para livrar o povo da Babilônia, do cativeiro da Babilônia. E quem é essa ave de rapina? É Ciro, né? E que Ciro ouviria ele em todas as coisas, livraria o povo ali do cativeiro da Babilônia. Então eu gostei bastante e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Ciro aqui no capítulo 45, tá bom? Mas tem um versículo que não dá para deixar de ler, que é o versículo no Isaías 44, versículo 28. Eu gostei bastante. Diz assim, ó: que digo de Ciro, é meu pastor, cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: se edificada ao templo, sejam lançados os teus alicerces. Nossa,
Aqui é uma profecia, né, de Isaías. Ele está profetizando sobre que Deus levantaria uma pessoa, né, um rei, Ciro, que ele libertaria o povo da escravidão lá da Babilônia, tá bom? E que ele lançaria os alicerces do templo, né? Que ele ajudaria a construir o templo. Olha só que coisa, né? Que coisa fantástica, Deus agindo por meio de uma pessoa que podemos dizer assim que não era membro da igreja, não fazia parte da casa de Israel. Isso mostra que Deus, ele utiliza várias e várias pessoas para cumprir o seu propósito, né? Ou seja, Deus está no controle de toda a situação. E essa profecia ela é incrível, porque Isaías ele está profetizando essas coisas, e isso só vai acontecer 150 anos, aproximadamente 150 anos depois que Ciro vai nascer, né? Então, olha só que profecia, né? O Flávio Joséfo, né, pesquisador judeu, ele diz que quando contaram essa profecia para Ciro, que ele ficou mais empolgado ainda para cumprir essa profecia, né? Que havia um profeta que falou do nome dele, que ele iria construir o templo. Nossa, então, olha só, essa profecia foi muito certeira, falando o nome de quem era, quando ia ser que ele iria fazer, e eu achei fantástico, né? Então, esse versículo fala sobre isso aqui. E o cumprimento dessa escritura, a gente tem lá em Crônicas, no capítulo. Deixa eu pegar aqui. Em Crônicas, capítulo 36, do versículo 22 ao 23. Mas eu gostei dela também escrita aqui em Esdra, capítulo 1, a partir do versículo 1, falando de Ciro, quando Deus levantou Ciro. Olha só o cumprimento da profecia aqui, ó. No ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse as palavras do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo. Foi muito importante que Ciro ele fez esse pregão, ele anunciou ao povo sobre a construção que ia ter em Jerusalém, o templo, né? Ele falou tanto por boca, verbalmente, mas também ele escreveu, porque depois de sua morte, algumas pessoas tentaram impedir ali a construção do templo, mas ele havia deixado por escrito, né? Então, importante aí ele ter deixado por escrito. Então, ele fez passar esse pregão. Todo mundo ficou sabendo sobre isso. O versículo 2 aqui, né? Eu estou lendo Esdra, capítulo 1, versículo 2 agora. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, que seja o Deus, que ele suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique uma casa ao Senhor, Deus de Israel. E ele é o Deus que habita em Jerusalém. Olha só, né? O próprio Ciro procurou ali pessoas que eram de Jerusalém para construir essa casa, esse templo. E olha só, ele está falando aqui que o próprio Deus deu todos os reinos na mão dele. Babilônia era um império, né? Quem vivia na Babilônia naquela época, se alguém falasse, ah, Babilônia vai cair, jamais, né? Uma grande cidade como essa, um império grande como esse, como que vai cair? E olha só, Deus levantou Ciro, derrubou a Babilônia e deu todos os reinos ali para Ciro. E agora ele estava falando, olha, Deus que me deu isso, né? Ele reconheceu a mão de Deus, que Deus fez isso por ele e que ele tinha que construir esse templo para o Senhor. Olha só que interessante, né? Então eu gostei bastante aqui do cumprimento dessa profecia. Vamos continuar aqui lendo essa profecia, aqui no capítulo 45, versículo 1. Isaías 45, versículo 1 e o 2. Diz assim, ó. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro. Olha só, Deus chamou Ciro de ungido. Lá no outro versículo que nós lemos, falou que Ciro era o meu pastor. Então, Ciro, ele era um pastor do Senhor. E o pastor, nós temos como o bom pastor Jesus Cristo. E o ungido também é Jesus Cristo. E aqui falou, a Ciro, meu ungido. Então, Ciro, ele se torna um protótipo de Cristo, tá bom? Ele faz coisas que Cristo, é um símbolo de coisas que Cristo faria por nós, tá bom? Então ele torna-se um protótipo de Cristo. Aliás, aqui quando diz a Ciro, né, meu ungido, o que é a palavra ungido?
No hebraico, a palavra ungido significa Messias, tá bom? Que é o próprio nome do Salvador, né? Que significa o ungido. Messias significa o ungido, tá bom? Isso na língua hebraica. No grego, né, nós encontramos o ungido, na língua grega, significa Cristo. Por isso que nós falamos Jesus Cristo, ou seja, Jesus o ungido, tá bom? Então esse é o significado aí da palavra ungido. Então, voltando aqui no versículo, né? Isaías 45, versículo 1. Assim diz o Senhor a seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face. Eu soltarei os ombros dos reis, para que lhe abrir pelas portas, e as portas não se fecharão, né? As portas que ele abrir não se fecharão. E eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos e os tortuosos, e quebrarei as portas de bronze, e despedaçareis os ferrolhos, né, das portas ali. Né? Então aqui o Senhor está falando que vai facilitar a conquista de Ciro dos outros reinos, né? Então aqui falando portas, né, portões de bronze, ferrolhos de ferro, é mencionado quando uma cidade ela está sitiada, ela se fecha toda, fecha o portão ali, né? O portão tem que ser bem forte, e aí Deus está falando que vai facilitar. Tem outra escritura aqui, mas nós não vamos ler, que fala que Deus ele distinguiria essas nações ali para que Ciro, ou seja, seria como desarmar as nações, né? Cingir é quando naquela época os homens usavam aquele vestidão, né? Cingir os lombos significa a pessoa levantar aquele saião, aquela roupão que ele tem, aí ele puxa para trás, depois puxa para frente ali e dá um nó, né? Então a pessoa fica preparada para correr, preparada para batalhar, precisa ali ela tem mais movimento, tá bom? Então quando Deus fala que vai discingir as nações, ou seja, vai desarmar, vai dificultar as outras nações. E aí Ciro ele sai conquistando tudo. E aí agora, inclusive é dito que Ciro ele não fazia questão de ouro, de prata, né? E ele doou ouros e prata ali para a construção do templo. É uma coisa fantástica, né? Como Deus ele age. Às vezes as pessoas pensam, mas como que Deus vai usar aquela pessoa ali, né, para fazer a obra dele, né? Ela nem membro da igreja ou coisa assim. Deus está em todo lugar. Eu lembro de uma experiência que um irmão compartilhou. Eu acho que teve na conferência essa, essa, esse compartilhamento também. Né? Lembro que um amigo meu compartilhou, mas na conferência falou sobre ateus, né? Pessoas que não acreditam em Deus que fazem o bem. E aí eu lembro que das pessoas que comentou ali, eu acho que foi um apóstolo, falou assim: nós concordamos que essa pessoa faz o bem, mas não sem intermédio de Deus agindo por meio dela. Ou seja, é a influência de Deus que faz as pessoas fazer o bem para outras pessoas. Interessante isso, né? Agora voltando pro um amigo meu, né, que contou uma experiência para mim, ele falou que viu algumas pessoas ali doando marmitex, né? Algum grupo de pessoas doando marmitex. E ele foi até lá, né? Nossa, que legal, que trabalho bom que você está fazendo, né? Distribuindo marmitex aqui. De que igreja você é? Ele deduziu que a pessoa era de alguma igreja. E aí a pessoa falou, não, eu não sou de igreja nenhuma. Na verdade, eu sou ateu, eu não acredito em Deus. Aí ele não ficou entendendo, né? Falou, mas como? Se você está aqui distribuindo, eu pensei que você era de alguma igreja. Ele falou, mas é exatamente isso, porque eu não creio que Deus ele vai descer aqui e alimentar essas pessoas, por isso eu estou aqui alimentando essas pessoas. Bom, na verdade, Deus ele age até por meio dessas pessoas. Quando Deus quer, gente, ele usa até mesmo a boca da jumenta de Balaão lá, ele usa, tá bom? Então Deus ele é soberano. O capítulo 45 fala sobre isso, sobre a soberania de Deus aqui, tá bom? Mas vamos continuar aqui a mensagem que já está se estendendo, né? Aqui nós lemos o versículo 1 e também o versículo 2, né? Falando sobre Ciro, o ungido. Aqui, ó, eu peguei algumas interpretações aqui dizendo, ó, seu ungido no hebraico significa aqui príncipe messiânico, né? Gostei dessa palavra em hebraico aqui. E Ciro, ele é um protótipo de Cristo. Assim como Ciro, ele destruiu os inimigos, né? Cristo também vai destruir os inimigos na segunda vinda. E assim como Ciro,
ele libertou a casa de Israel ali, né? O povo do convênio do Senhor. Deus, ele nos liberta também da morte física e da morte espiritual, nos liberta do pecado, tá bom? Então, por isso que Ciro, ele é um protótipo de Cristo, tá bom? Vamos continuando aqui. Sim, aqui ó, falando sobre essa parte de ungido, é bem importante, porque o que é um ungido, né? Ó, naquela época também, um rei, por exemplo, como que um rei se torna rei? Algumas pessoas podem imaginar que é quando coloca a coroa na cabeça do rei, mas não era assim. Uma pessoa se tornava rei quando ela era ungida, tá bom? Lembra lá de Samuel, quando ele foi ungir o primeiro rei lá, Saul, né? Ele foi lá e derramou óleo sobre a cabeça dele e ungiu ele como rei. Então, quando chegou o momento, ele se tornou rei ali, né? E foi aclamado pelo povo e se tornou rei. E depois, Saul, ele pisou na bola, fez algumas coisas erradas e Deus mandou ungir outro rei, que era Davi, né? Ele era apenas um jovem, né? Ele foi lá e foi ungido. Então, a unção que faz a pessoa se tornar um rei, tá bom? No caso ali. Então, mais para frente, claro que Davi teve que esperar o tempo dele, né? Mas ser ungido significa também ser pré-ordenado, ou seja, ser chamado para exercer aquela função. E é muito interessante isso para as pessoas que participam e entram no templo. Nós somos ungidos, reis, rainhas, sacerdotes, sacerdotisas, tudo do Pai Celestial, né? Do Deus Altíssimo. Então nós somos ungidos, nós somos pré-ordenados, tá bom? Somos chamados e pré-ordenados para cumprir essa função, ou seja, somos ungidos do Senhor também. Olha só que interessante, né? Falando sobre ungidos aqui, eu falei aqui sobre Davi, sobre Saul. Saul, ele estava tentando matar ali Davi, e lá em Samuel, em 1 Samuel, capítulo 26, versículo 9, quando Abisai, né, ele pega e já era a segunda vez ali que Saul estava tentando matar. Segunda vez não, ele tentou matar várias vezes, mas nessa aqui Davi tinha uma oportunidade de matar ele, de matar ali Saul, né? E ele não permitiu. E Abissai pegou e falou: não, deixa que eu vou lá e mato, né? A lança tá do lado lá de Saul, eu vou dar vai ser um golpe só, um só. Em um golpe eu mato ele com aquela lança lá. E Davi não permitiu, né? Tá lá em 1 Samuel 26, 9, diz assim, ó: e disse Davi a Abissai: nenhum dano lhe façais, porque quem estenderia a mão contra o ungido do Senhor e ficaria inocente? Então, olha, aquele que foi ungido se tornou ungido do Senhor. Então, por causa que Saul ele foi ungido, Davi ele não permitiu que isso acontecesse. Ou seja, ele foi preordenado, foi Deus que colocou ele nesse cargo, não é nós que vamos tirar, é Deus que vai tirar ele desse chamado aí. Então, Davi não fez isso. E aí depois questionaram Davi também, por que que ele não matou, já que era uma legítima defesa, porque Saul estava tentando matá-lo. E aí ele responde no versículo 11, né? O Senhor me guarde de que eu estenda a mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está na sua cabeceira e a bilha de água e vamos-nos, né? Ele pega a lança ali, a bolsinha de água ali de Saul e vai embora. Depois, mais pra frente, ele mostra para Saul que ele estava com a lança, que ele estava perto dele e não quis matá-lo. Tá bom? E nesse tempo ali, Saul ele se afasta, né? Ele para de querer perseguir ali, pelo menos por um tempo, Davi. Mas é esse o significado de ungido, pré-ordenado. Bom, a mensagem já ficou grande, só quero falar uma definição aqui de pré-ordenado. Lá em Romanos, no capítulo 8 de Romanos, a partir do versículo 9, diz assim, ó: porque os que dantes escolheu, os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, para que sejam primogênito entre muitos irmãos. Bom, vamos lá com calma nesse versículo aqui, que ele tem muito ensinamento. Aqui quando fala, porque os que Dante conheceu, aqui está falando de quem? Que Deus conheceu as pessoas antes, né? Então quando fala dantes, é antes de nascer. Ou seja, está falando também da presciência de Deus, que Deus ele já conhecia aquelas pessoas a quem ele chama. Então, quando ele fala que Dantes, porque Dantes conheceu essas pessoas, então ele predestinou. Essa palavra predestinou não significa que a pessoa está destinada a ser aquilo que Deus determinou.
mas significa que ela foi pré-ordenada. Por exemplo, Cristo, ele foi pré-ordenado a vir a essa terra e pagar pelos nossos pecados. Então ele foi ungido para isso. Bom, então isso significa ser pré-ordenado, significa ser ungido para exercer essa função, esse chamado. Então por isso é Jesus o Cristo, ele foi ungido para essa sessão. Então aqui ele está falando que antes Deus já nos conhecia e por causa disso na pré-existência também ele pegou, eu acho que é errado falar pré-existência, né? É falar da existência pré-mortal, é o termo correto. Na existência pré-mortal, ele nos deu certos chamados. E aí a gente vem nessa terra e cumpre esse chamado segundo a presciência de Deus, né? O versículo aqui, não vai dar tempo de eu ler tudo, mas eu estava aqui no versículo 29, né? Por que ele predestinou, né? Ou seja, preordenou, para serem conforme a imagem do seu Filho. Para nós somos preordenados para sermos igual a Cristo, nos tornar exemplos de Cristo. Cristo é o nosso exemplo, então seguindo o exemplo dele, nós vamos nos tornar como ele é. Esse é o propósito aqui da pré-ordenação, tá bom? Para que sejamos unigênitos, né? Ou primogênitos entre muitos irmãos. Só finalizar aqui o versículo 30 e o 31. Ora, os que predestinou, estes também chamou, e os que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse versículo aqui eu gosto bastante, só que aqui esse que diremos, pois, dessas coisas. Se Deus é por nós, na verdade aqui na palavra certa na tradução, não é se Deus é por nós, é já que Deus é por nós, né? Quem será contra nós? Aqui o apóstolo Paulo, né, ele está falando das pessoas que são chamadas por Deus para exercer cargos, para o ministério, para ajudar outras pessoas a conhecer o evangelho. Então se Deus não, né? Eu já estou usando a palavra errada aqui. Na palavra certa aqui seria que Deus ele chamou, né? Quem vai impedir se Deus ele chamou essas pessoas? Então, quando você recebe um chamado aí na sua aula, vai e faz, porque realmente você foi pré-ordenado para fazer isso. Deus ele sabe da sua capacidade que você pode fazer isso, tá bom? Então, muito obrigado por assistir a mensagem até aqui, tá bom? Eu amo essa mensagem porque fala de Ciro, alguém que não era da igreja, que não pertencia ao povo de Deus e Deus utilizou ele para cumprir os seus propósitos, né? Então Deus ele é soberano em todas as coisas. Eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.